Sejam bem-vindos ao podcast de Jesus. Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos então ao nosso podcast, o nosso primeiro podcast, né? Glória a Deus por nós estarmos aqui nessa tarde, né? Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, né? Mas nós estamos aqui nessa tarde para abençoar a sua vida com essa história linda, né? Quando nós falamos de testemunho, nós temos que nos emocionarmos, nós temos que glorificarmos a Deus, porque nós estarmos vivendo o Evangelho no tempo que nós estamos vivendo é um grande milagre, é um grande testemunho. E eu quero deixar então a palavra da parte do Senhor para nós iniciarmos, que se encontra em Apocalipse 19:10, que diz o seguinte: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Então essa palavra nos ensina que quando nós contamos o nosso testemunho, nós estamos profetizando. Se Deus fez as nossas vidas, Ele também pode fazer na sua. Amém? Então hoje nós estamos aqui com o nosso pastor, né? Lá da Assembleia de Deus, o pastor Felipe Mendes, né? É um grande prazer recebê-lo aqui em nosso meio. Nós estamos muito felizes e eu creio que a história dele vai impactar a sua vida. Então, pastor, sinta-se bem-vindo, acolhido, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tu tem total liberdade, então, para estar contando a tua história, né, como que você conheceu Jesus, como que era antes de conhecer Jesus, porque nós sabemos que nós éramos e hoje nós somos em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a irmã Eduarda, as irmãs que estão aí na retaguarda. Amém. Que Deus possa abençoar e continuar abençoando a vida de vocês. Abençoar esse trabalho que se inicia hoje. Amém. Privilégio de poder estar aqui e falar um pouco daquilo que Jesus fez na nossa vida, né? Aleluia. Porque sem Ele a gente era apenas uma folha ao vento, né? Sim. E depois de uma transformação, a gente está uma nova criatura em Cristo Jesus. E a minha conversão, quando eu aceitei Jesus, foi no mês de setembro de 2013. Um culto de missão na Assembleia de Deus Madureira, onde eu fui fazer uma visita, o qual eu devia à minha mãe e à minha irmã. Quando ali tive um encontro com Jesus verdadeiro e Ele transformou minha vida, fazer uma transformação inesperada até por todos que conheciam, né, da forma como a gente era, como a gente se conduzia a nossa vida. E foi maravilhoso, foi um encontro verdadeiro que verdadeiramente Ele transformou, né? É desse jeito. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é verdade e a verdade é que nos liberta, né? Aleluia. Então, quando nós recebemos essa palavra, quando nós recebemos Jesus dentro do nosso coração, ela nos transforma de tal maneira que a gente, aleluia, acaba deixando aquela vida miserável que a gente tinha outrora e seguir um caminho qual Jesus tem preparado para conosco. E eu tributo ao Pai, Filho e Espírito Santo toda a honra, toda a glória, toda a adoração, esse momento que aqui estamos, que eu creio que vai ser, aleluia, edificante, não porque a gente está aqui, mas porque Deus nos concedeu essa oportunidade de nós podemos falar daquilo que Ele pode, que Ele faz na vida daquele, aleluia, que abre o seu coração, aquele que recebe Ele em seu coração, Ele transforma. A minha vida, queridos e amados que ouvem nessa tarde, era uma vida de prazeres momentâneos, era escravo, aleluia, de uma abstinência sobre a droga. Fui por muitos anos da minha vida viciado na cocaína e a sociedade tinha virado as costas, os familiares já não acreditavam mais, mas tinha alguém que há 40 anos serve ao Senhor, uma senhorinha hoje que ela está com 87 anos, sempre naquela mesma humildade, uma serva do Senhor, que ela não se cansou de interceder, aleluia, e até hoje ela não se cansa de interceder pelo restante dos familiares. Amém. Foi quando Deus ouviu a sua oração e olhou para... Eu quero deixar um salmo aqui, aleluia, para não ficar só em minhas palavras. Salmo 116 vai dizer assim, ó: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei o quanto viver. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, aleluia, de todo o nosso coração, e como eu dizia aqui, a minha mãe, ela foi uma guerreira porque ela sofreu enquanto a sociedade dizia que não tinha mais jeito. Ela acreditou numa promessa que Deus tinha estabelecido sobre a sua vida, perseverou em oração,
Daí conheci a Evelise. Quando a gente se aproximou, tu conhece o Felipe, tu sabe, é isso que tu quer mesmo. Ela encarou, ela esperou o tempo de Deus, houve a transformação e hoje a gente se torna uma família, aleluia, na presença do Senhor, e a gente só tem a louvar o nome do Senhor. E eu tenho uma palavra para você que nos ouve, mãe, família, que vai chegar até o seu lar, aleluia, esse vídeo, não se canse de interceder pelos seus. Apesar que a sociedade possa estar julgando, dizendo que não tem mais jeito, mas Deus se compadece, aleluia, de uma mãe que dobra o seu joelho e ora pelos seus. Então, quem sabe você está passando um momento da sua vida, na sua família, ou quem sabe você conhece alguém que esteja vivenciando esse momento de drogas, de vícios aí, mas creia no Senhor Jesus, que Ele estabeleceu uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua família, e aqueles que perseveram receberão a coroa da salvação, qual Deus tem prometido para com os seus. Aleluia. Até falando, né, em intercessão, eu me lembro muito de Abraão. Abraão, ele foi um intercessor, né? Quando Deus queria destruir aquela cidade, Abraão ia e questionava Deus, né? E dizia, né? Deus, mas se tiver tantos justos, né? Mesmo assim o Senhor destruirá a cidade. Ele dizia, não, Abraão, por amor de ti não destruirei aquela cidade. Então a nossa oração, a nossa intercessão é uma intercessão poderosa ao Pai. Porque nós estamos intercedendo por aqueles que não conhecem a Ele. Mas nós somos íntimas, nós conhecemos a Deus e Deus nos conhece, como a própria palavra de Deus diz, né? Que o Senhor nos sonda e nos conhece. E hoje o pastor Felipe está aqui por um fruto de uma intercessora. E glória a Deus que possamos ser intercessores. Sempre quando eu chego aqui na casa do Senhor, né, na igreja, para cultuar o Senhor, eu sempre declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a palavra de Deus é uma palavra viva e ela se renova a cada dia. Então, seja um intercessor. Por mais, né, pastor Felipe, muitas vezes a gente se desanima e pensa, meu Deus, não tem jeito, não tem mudança, mas quando Jesus pega, eu sempre digo, né, brinco, quando chega o manto na vida daquela pessoa, não tem como fugir. E o Senhor, somente o Senhor pode fazer essas coisas, porque a palavra de Deus diz que é somente o Espírito Santo de Deus que convence. Então, nós podemos falar 1001 coisa, mas se a pessoa não sentir o Espírito Santo de Deus, se não foi convencida pelo Espírito Santo de Deus, vai tornar a cair. Mas eu creio que aquele que é convencido pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que caia, Deus o levantará. Amém? E vamos contar um pouquinho então, pastor Felipe, como que era o Felipe antes de se tornar pastor, qual é a tua visão de hoje, né, estando na casa do Senhor, sendo um embaixador de Cristo, o que tu tem a falar para a pessoa que está hoje, né, na situação que tu já esteve, né? Nós sabemos que talvez as nossas palavras, elas, como eu disse, se o Espírito não tocar, a pessoa não se transforma, né? Mas conta um pouquinho o que tu vivia, o que te levava a procurar prazeres, né, nesse meio. Eduardo, assim, a gente sabe que o mundo hoje ele oferece muitas bandejas, né? Sim. E hoje uma sociedade o qual não quer uma visão global, a gente pode ver que é poucos que querem Jesus. Estamos vivendo uma apostasia muito grande no meio evangélico. Mas os prazeres do que? O jovem, menino muito pobre, muito humilde, que se criou ali no bairro Neves, debaixo assim, de muita mesmo dificuldade, mas sempre tive o sonho de ser um jogador de futebol, mas não tinha, né, aquele amparo, não tinha aquele custeio, né, para ser isso. E toda a criança, todo jovem, ele cresce com uma expectativa de vida. A família é muito pobre, aí a gente até teve um início de seguir numa carreira aí, mas devido à necessidade de trabalho, a gente escolheu trabalhar para ajudar em casa. E daí a gente foi conhecendo o mundo, foi conhecendo pessoas. Não vou aqui também colocar mérito, tipo, na culpa de pessoas, mas sim a gente que escolhe. Sim. Ninguém leva ninguém a nada, ninguém força você a fazer nada. Mas foi descobrindo prazeres, prostituição, droga, lascívia. E foi uma vida assim muito miserável, posso dizer hoje, uma visão hoje. Mas eu me lembro muito bem que
durante o período da minha infância, eu fazia um curso doméstico na minha casa. Oh, glória. E a gente sempre escutava, né? E eu tinha um desejo, mas eu fiz até da minha conversão veio isso, florou no meu coração, porque eu falava assim: Deus, eu quero conhecer o mundo, o Senhor me permita conhecer o mundo. Que quando eu tiver 30 e poucos anos, eu vou aceitar o Senhor. E olha que como Deus é tremendo, Ele me deu a oportunidade de conhecer o mundo. Ele me deu a oportunidade, tanto que eu estava no fundo do poço, né? Mas foi um desejo meu. Então a gente tem que cuidar muito das palavras que a gente profere, né? Mas para a glória de Deus, quando 33 anos, foi quando eu aceitei a Jesus. E, e isso é tão maravilhoso, porque veio à minha mente, o Espírito Santo trouxe à minha mente. Lembra quando você escutava os cultos, daí você tinha o desejo de, eu quero conhecer o mundo, Pai, me permita, Deus, eu conhecer o mundo, conhecer as coisas, e depois, se eu tiver uma certa idade, eu quero aceitar o Senhor. E é tão maravilhoso, aconteceu perfeitamente como eu falei na minha infância, e Ele abriu: se tu quer conhecer, tu vai conhecer. Então, tu vai conhecer coisas boas, mas tu vai conhecer coisas ruins. E então, hoje, na minha visão, eu não sei, quem sabe você que está escutando, como aqui nós falamos, passando por esse momento de turbulência, é uma turbulência na nossa vida, quando você é afetado por um certo vício, tanto prostituição, a bebida, tabagismo, tantas drogas ilícitas. No momento, as pessoas, eu acredito que as pessoas, elas querem preencher um vazio. E daí a pessoa, ela se joga, e daí ela, naquele exato momento, dá um certo prazer, vamos dizer assim, mas depois vem as consequências. Então, eu quero dizer assim, há um caminho, há uma esperança, e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenho saudade, às vezes quando me aperta, às vezes quando as dificuldades vêm, Deus só fala assim para mim, através do seu Espírito Santo: olha para o retrovisor da sua vida. Olha onde você está e onde você está hoje. Então é maravilhoso, viu? A gente se emociona porque o Espírito Santo de Deus é tremendo, é transformador. E há esperança para todo aquele que crê. Há esperança para todo aquele que tem a esperança no seu coração de ser liberto disso. Mas para isso, nós também temos que deixar o Espírito Santo mover em nossas vidas. Então, foi uma vida miserável, uma vida de prazeres, o qual eu não... E me dói no coração quando eu vejo pessoas dessa forma. A gente tenta ajudar, mas as pessoas também, muitas vezes, elas fecham as portas. Então, a gente fica de mãos atadas também. Mas a gente continua orando, a gente ora, a gente intercede. Aleluia. Através do testemunho também, porque aqui nós estamos falando uma transformação. Amém. Mas o testemunho é a nossa vida perante a sociedade depois que nós tivemos uma conversão ao Senhor. Porque o Paulo vai dizer que nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhos. Então todos estão com os olhos focados sobre as nossas vidas, para ver, aleluia, se realmente Jesus transformou a nossa vida. Então você que vai ouvir, que vai chegar até a sua casa, está passando por esse momento, olha, tem um caminho e só Ele pode libertar, Ele pode tirar você dessa escravidão, que é você entregar o seu caminho a Jesus. Amém. Porque é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, é Ele que liberta, é Ele que transforma. E eu creio, se você der essa oportunidade a Jesus, Jesus vai entrar no teu coração, vai fazer morada, amém, vai fazer você uma nova criatura, e você vai ser canal de bênção também na vida, aleluia, daqueles que Deus colocar em seu caminho. Amém. E, pastor, assim, uma coisa, né, bem importante, o senhor falou de testemunho, que é o nosso dia a dia. Nós que moramos em uma cidade pequena, né, conhecemos, né, as pessoas, assim, temos acesso, né, um pouco mais perto de cada vida. Como que foi, assim, a tua experiência depois de convertido? Como que a sociedade te recebeu, ou qual foi a tua visão, né, diante da sociedade? Porque nós sabemos que
Hoje muitas vidas, pastor, não vêm, né, para Jesus por medo da sociedade. Até mesmo tem na Bíblia, né, que muitos creram, alguns fariseus creram em Jesus, mas por medo da sociedade não se voltaram totalmente ao Senhor. Como que foi para ti lutar, né, com essa nova vida, com as pessoas falando ou pensando, daqui a pouco vai sair ou vai se desviar? Como é que foi esse desafio pro senhor? Essa é um desafio muito grande, né, Duda? Porque você viveu uma vida toda outrora e as pessoas têm o costume de dizer a seguinte, fez tudo e depois agora vai se recolher a Deus, né? E esse é o, vamos dizer assim, o olhar do mundo para aquele que tem uma transformação. Exatamente. Muitos não acreditaram, muitos falaram pela emoção, muitos disseram assim, não, você não vai permanecer, vai ficar 2 anos, logo você vai estar aqui conosco de volta. Mas tem aqueles também que, pessoas próximas, que amigos de verdade, que disseram, não, falei, você teve a humildade de ser transformado e que você caminha, continue caminhando nesse caminho. Mas perante a sociedade eu acho que foi, e isso que é o importante na igreja, e a sociedade tem que dar muito crédito hoje ao evangelho por causa disso, que ela é uma ferramenta para a sociedade, porque ela transforma a vida, ela ajuda a sociedade. Amém. O evangelho, ela acrescenta sobre a sociedade, ela pega aquele do montura, ela tira de lá, transforma e coloca, aleluia, perante novamente a sociedade, aqueles que estão valados, vamos dizer, os leprosos, né? Exatamente. Como a gente era, né? Sim. A gente era leproso. Então, por muitos, aleluia, uma visão negativa, mas também por um bom número de pessoas, assim, dizer assim, não, Felipe, parabéns, porque a gente, se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje a gente não estaria aqui, na verdade. Sim. Mas foi uma batalha. Eu costumo dizer que o evangelho hoje verdadeiro é as renúncias. Até ontem tive uma experiência com um colega meu de trabalho, que ele estava afastado, ele me chamou lá no canto, lá, e disse, fui num culto ontem, eu acho que eu vou. Eu disse, olha, Deus já te deu esse tempo, né? Um tempo teu, você precisou, agora é o momento de retornar. Retorna, volta a cantar, volta a tocar, volta a fazer o que você fazia dentro da igreja, porque ele está de braços abertos e o final dos tempos está aí, está batendo na porta, né? Então, se a gente vai olhar para que as pessoas vão falar ou pensar de nós, a gente acaba se travando, como você falou. Agora, como é que eu vou? Não, Deus transformou minha vida e agora o meu foco é a cruz, e o que vim do A ao B, isso aí não vai acrescentar em nada na minha vida, porque o Senhor já firmou meus pés sobre a rocha. Aleluia. É muito importante, né? Porque a gente vive, né, numa sociedade, aqui, pelo menos na nossa cidade, que é uma cidade muito pequena, a gente vive, né, pastor, assim, a gente vai no mercado, aí fala, o pastor, ou missionária, fulana lá, né? Eu, até aqui em Catipe, né, tem meu pai, graças a Deus, que é uma referência pra mim, né? Quem tu é? Sou filha de sorvete, Então, todo mundo conhece, né? E o Espírito Santo diz assim, vocês têm que ser conhecidos assim, como filhos do Pai, né? Vocês têm que ser conhecidos como os meus filhos, como os filhos de Deus. E o nosso testemunho importa. E o nosso grande testemunho, né, pastor, é dentro da nossa casa, né? Da nossa casa. A gente precisa primeiro ajeitar a nossa casa, né? Como o profeta Isaías disse, né, para aquele rei, ele disse, né, ajeita a tua casa porque tu vai morrer, né? Então é sinal que a nossa casa precisa estar em ordem, né? E eu creio que nós sermos um testemunho vivo dentro da nossa casa, isso vai repercutir também no mundo, também em outros lugares, né? Ser um testemunho vivo dentro da igreja. E é muito importante, né? E agora eu quero também perguntar pro senhor como é que foi a história, assim, como que o senhor se tornou pastor, como que foi, né, o teu primeiro amor com Jesus, né? Porque é tão bom nós voltarmos a esse primeiro amor, né? Eu digo que a gente tem que viver todos os dias no primeiro amor, mas nós sabemos que nós vamos crescendo, né? Um pouco a gente gatinha, depois a gente tá caminhando, né? Então, como que foi a tua trajetória para hoje se tornar o pastor Felipe Mendes? Assim, a minha conversão, como eu falei, eu anotei porque eu sou muito ruim de data, entendeu? Foi no mês de setembro de 2013 e eu me batizei em 8/12/2013. Foi muito rápido
o que aconteceu na minha vida. Desde a minha conversão, porque foi momentâneo, assim, foi da água para o vinho, vamos supor. Vamos supor, hoje eu fazia, bebia, eu fumava, eu usava droga, amanhã eu já acordei transformado. Aleluia. Então, tive uma vida, desde eu aceitei Jesus, o pastor Rogério, no domingo, na mesma semana, ele foi até a minha casa, vamos conversar, e aí, vamos seguir, tá firme? Eu disse, não, pastor Rogério, vamos lá. Foi uma decisão que eu fiz que nem Eliseu, quando foi chamado por Elias. Eliseu trabalhava então com seu pai, arava boi. O que ele fez? Eliseu foi lá e disse, não, eu vou queimar os arados e vou matar os bois para mim não ter. Então, tudo o que eu tinha que me trazia lembranças do mundo, eu cortei. Naquele instante, renunciou. Entende? Renunciei, dei minha chuteira, meus negócios que eu tinha de medalha, camisas, tudo. Disse, não, agora pra frente é uma vida nova, uma vida, e eu quero só focar em camisa. E foi de, vamos supor assim, foi de diácono, auxiliar, diácono, presbítero, porque nas Assembleias de Deus tem uma certa hierarquia, né? Tem, mas foi muito rápido, entende? Hoje fariam 12 anos de conversão. E 12 anos de conversão hoje para você ser um pastor, até eu me assusto, entende? Sim. Porque desde o primeiro, quando o pessoal me eu quero que você seja auxiliar, eu quero ser ajudador da obra, né? Na igreja eu sempre questionava os pastores, pastor, o senhor teve uma visão de Deus, é de Deus, você não está chamando por... Não, é de Deus, foi assim como diácono, presbítero, evangelista. Então sempre esse cuidado, mas é uma carga muito grande, entende? Foi muito rápido. Mas quando eu sentei e conversei com alguns pastores, a necessidade de Deus era tanto na tua vida que Ele fez acontecer, né? Glória a Deus. Então hoje a gente, por bondade e misericórdia de Deus, a gente é pastor auxiliar. Temos, louvar a Deus, para o nosso pastor Eliseu também, que nos concedeu a bênção de estar aqui. Amém. Falando um pouquinho de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida dele. Estamos auxiliando ali a Assembleia de Deus hoje, mas a minha conversão até pastor foi no Ministério de Madureira. Amém, glória a Deus. Eu vi que o senhor comentou sobre, né, deu a chuteira, abandonou, realmente se jogou pro evangelho, né? Eu quero isso. Mas tem pessoas que também, pastor, deixam de vir, né? Deixam de conhecer Jesus porque pensam que tem que abandonar tudo de uma vez só. E eu creio que a gente só abandona, a gente só deixa de lado o nosso prazer, o nosso eu, quando a gente de fato quer viver um verdadeiro evangelho, né? E essa mudança, ela não acontece num piscar de olhos. Cada pessoa vai ter, né, um testemunho, por isso que a gente já diz, é um testemunho do pastor Felipe Mendes, né? O que tu viveu, isso. Eu não vou viver, ou não vivi, né? E outra pessoa também, é outra história, né? Outra história. Deus sabe a maneira como chamar aquela pessoa, né? E às vezes isso dificulta as pessoas de vir para a igreja, né? Ou até vem, mas pensa, eu gosto de fazer tal atividade, né? E talvez pense ali naquele medo, né? Cria um medo de Deus, pensar que Deus está se desagradando daquela vida. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence. Então, não adianta, né, eu falar para a pessoa, não faz mais isso porque isso tá errado, né? Hoje nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça, né? Antes a lei falava tal coisa e tinha que se cumprir. Claro que a gente não deixa de cumprir a lei de Deus, mas hoje nós conhecemos Jesus, né? E a mulher, aquela que foi pega em adultério, viveu a graça, né? Literalmente, porque pela lei ela tinha que ser apedrejada até a morte. Mas aí Jesus estava naquele lugar e disse a ela, né? Eu não te condeno. Vai em paz, né? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então, as pessoas precisam entender quem é verdadeiramente Jesus, né? E para conhecer verdadeiramente Jesus, tem que ir até Ele, porque eu vou contar como Jesus é, mas a pessoa só vai experimentar Jesus se de fato ela chegar até Ele, né? Então, essa renúncia que tu teve foi uma renúncia muito imediata, né? Porque realmente tu quis se entregar. E isso também vem do acréscimo, né, de hoje você com 12 anos de conversão já ser pastor, por conta das renúncias que tu fez, né? Então, e claro, obviamente que tu não renunciou para ser, sim, mas tu renunciou por causa dele, né? E que seja sempre assim na nossa vida, que a gente venha renunciar
por causa dele, não para ter um cargo, né, ter um título, Não. porque eu creio que a gente tem que viver na essência, né, viver todos os dias na presença do Senhor, e é tão bom viver na presença de Deus, É né? maravilhoso. E isso que tem sido barreiras para muitos, como tu citasses, barreiras para alguém se aproximar de Jesus. Foi uma necessidade minha, devido à minha pendência, à minha causa. Mas cada um, como você falou, tem um tempo determinado por Deus. Exatamente. Entende? Você vem, você vai, e é na comunhão, é no culto que você vai desenvolvendo essa graça de Deus sobre o seu coração. E geralmente Deus, através do seu Espírito Santo, você vai deixando as coisas secundárias para viver a plenitude de Deus na nossa vida, né? Não é questão que você está nos escutando agora, vai nos ouvir, vai nos ver, que você precisa... Não, se você tem a necessidade de você viver, você largar tudo que você está vivendo, quem sabe você está vivendo um momento aprisionado sobre as drogas, você precisa de uma transformação. O que você vai fazer? Não, eu quero uma vida nova. Se o meu pé me condena, eu vou cortar ele fora, diz a Bíblia. Então eu não vou frequentar um lugar onde eu vou, aleluia, me prejudicar. Eu não vou estar com pessoas que vai me levar novamente a me envolver, entende? Então você precisa de um tempo também do refúgio de Deus, do esconderijo do Altíssimo, aleluia, para você se fortalecer, para assim você se apresentar novamente à sociedade, né? Sim. Então, porque hoje muita gente quer, mas daí não quer renunciar, entende? Ele quer estar na igreja, mas quer estar praticando as mesmas coisas que praticava outrora. Então isso, infelizmente, a pessoa está se iludindo, está perdendo tempo, porque o Evangelho, a essência, é a nossa renúncia para anunciar o Evangelho da salvação, que é Jesus Cristo, nas nossas vidas. Sim, até a palavra de Deus diz, né? Quem quiser ser meu discípulo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que, antes de seguir Jesus, a gente tem que tomar duas decisões, né? Negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. E isso é lindo porque Jesus, ele deixa tudo estabelecido, ele não engana ninguém. E pastor, muitas vezes, né, a gente ministra célula também, um trabalho muito lindo, muito abençoado. E às vezes a gente até escuta alguns comentários, né, de lavagem cerebral. E como é triste, né, a gente ministrar, né, um estudo, falar. Por isso que eu digo assim, que Deus, ele se agrada de um coração sincero, porque a lavagem cerebral não existe, né? Existem ilusões que as próprias pessoas criam, mas aí não é responsabilidade de Jesus, porque Jesus, ele deixou tudo escrito na palavra dele, né? Por isso que ele diz lá em João 8, ele diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a pessoa, como o pastor, né, veio para Jesus, mudou toda a sua história, em 12 anos já é pastor, não foi uma lavagem cerebral, foi algo que ele decidiu. Então, nós nunca vamos enganar as pessoas com a palavra do Senhor. E se nós enganarmos, nós estaremos enganando a nós mesmos. Mas as pessoas, elas tendem a falar que acontece uma lavagem cerebral, que não tem como a pessoa mudar do dia para a noite, né? Como tu disse ali, usou o termo da água para o vinho. Mas quando uma pessoa quer Jesus, ela muda. Porque Jesus transformou aquela água que tinha naquele casamento em vinho. Então ele pode fazer isso na nossa vida também, né, pastor? E assim, como que tem sido a tua vida, assim, pastor, hoje, quando tu encontra pessoas, né, sofrendo da mesma situação que tu já sofria? Qual que é a tua reflexão para essas vidas? O que tu deixa de recado? Tu sente esse clamor, essa necessidade por clamar por elas? Ou ainda assim tu vê aquela dificuldade de chegar nessas vidas, de contar o teu testemunho por medo delas não aceitarem? Assim, Eduarda, hoje há uma certa rejeição. A gente já teve a oportunidade de falar com pessoas que era próxima, que está passando por um momento, mas é como a gente tem falado, às vezes as pessoas, elas fecham a porta para você. Entende? Às vezes a pessoa, então, o que a gente entende é que a pessoa, ela não quer uma transformação. Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, né? Vai haver um momento que Deus vai abrir a porta e você vai entrar com a palavra, com a argumentação que vai falar o coração daquela pessoa, mas a gente nunca deixa de interceder. A gente ora, a gente fica triste,
por família sofrer, porque toda família sofre. Sim. Toda família é viciada, né? Onde tem um viciado na família, toda família é viciada, porque toda família sofre. Então, o que a gente procura instruir? Tem várias denominações dentro da nossa cidade, cidades, não só aqui, mas que procure um pastor da sua confiança. Eu tenho dito assim, para quando tem oportunidade, falar para pessoas, você procura uma igreja, tem várias, onde seu coração se sentir bem, vai ali, sirva o Senhor, e que Deus venha transformar a sua vida plenamente, porque hoje tem umas certas barreiras, vamos dizer, mas a gente tem que estar onde o nosso coração se alegra. Então, a minha palavra você se você quer uma transformação, há uma transformação. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia. Então é só ele que pode endireitar nossos caminhos tortuosos. Então eu deixo para você que procura uma igreja, uma denominação, onde vão te acolher, vão te abraçar, vão te ajudar, e ali você firma os seus pés. Porque o que mais nós queremos é ver a transformação dessas pessoas. O que mais o nosso coração deseja é ver aquele que está lá jogado, que ninguém está dando bola, ele seja transformado e colocado de volta à sociedade. Esse é o desejo. Eu acho que toda a igreja, todo o cristão anseia e tem esse desejo no coração, que pessoas sejam transformadas. E a gente está sempre aí, né, Eduardo? A gente nunca fechou a porta para ninguém, entende? A gente tem uma vida, não é porque o Felipe é pastor. Eu tenho um nome, o meu nome é o Felipe. Eu sou o Felipe, o mesmo que há 12 anos atrás vivia pelas ruas aí, pelas madrugadas, drogado, hoje transformado. Aleluia. Entende? Esse é o Felipe. Não é o pastor. Felipe, pastor é um cargo, é uma posição que é colocada sobre a gente, mas é o Felipe transformado. Então, eu posso dizer que eu sou uma testemunha viva do que Deus pode fazer na vida de um ser, aleluia, que não tem mais solução, que muitas vezes perdeu, aleluia, até o desejo de viver. Não, ele é vida, e ele tem vida com abundância para nós. Basta nós aceitarmos. Sim, a palavra de Deus diz, né, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Deus muitas vezes bate na porta do coração de muitas pessoas, né? Mas como que Deus bate? Através de um convite para vir na igreja, através de uma conversa, que nem nós estamos conversando agora, né, pastor? Quanta coisa nós estamos conversando, quantas coisas vocês estão ouvindo, né? Eu sempre digo assim, Senhor, aonde eu estiver, que eu possa pregar o teu evangelho, né? Que eu possa falar do teu nome, que eu possa ser testemunha da tua presença, do teu Espírito Santo, porque nós, quando descemos as águas do batismo e quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o dom da salvação. E esse dom da salvação, ele precisa ser exercitado. E nós vemos, pastor, que nós precisamos ganhar almas, né? O senhor comentou no início ali do podcast que o tempo do fim está cada vez mais próximo, né? E nós precisamos ser ganhadores de almas, nós precisamos ir até essas almas, né? E eu tenho uma visão que essas almas, elas não vão estar muitas vezes aqui no templo, elas vão estar, como tu disse, nas madrugadas, elas vão estar em ruas, elas vão estar em lugares improváveis, e nós precisamos ir. Eu quando vejo os textos bíblicos, eu digo, Senhor, tu mandava os teus profetas ao exílio, né? Ele mandava os profetas em lugares desfavoráveis, e é nesses lugares que as pessoas, os homens e mulheres de Deus precisam estar, porque hoje, tu disse, né, eu sou um testemunha vivo, e realmente, né, e que o Senhor possa abençoar muitas vidas com o teu testemunho, porque como diz essa palavra em Apocalipse 19, né, é o espírito da profecia. Então hoje tu tá abrindo, né, o teu coração, porque quando nós contamos o nosso testemunho, pastor, às vezes é desafiador, né, às vezes o que eu vou falar, ou o que as pessoas, né, vão dizer, mas nós não nos importamos com os julgamentos, nós queremos que vidas conheçam Jesus. É o anseio do meu coração, pastor, ganhar muitas almas para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós vivemos nesse mundo para trabalhar e servir a Ele.
como diz Paulo, né? Paulo fazia tantas coisas e ainda assim se sentia inútil perante Deus. E que nós possamos todos os dias também nos sentir inútil na questão de que nós precisamos fazer muito mais por aquele que fez tudo por nós. E quando nós vamos até essas almas, quando nós encontramos essas almas, eu creio que o Pai se alegra, né? E diz assim, esse é meu filho, a quem tenho muito desejo, muito agrado, né? E eu abro meu coração nesse podcast também, pastor, porque, assim, eu amo essas almas e quero muito ganhar muitas almas para Jesus, porque eu vejo que as pessoas estão presas, né? Em maldições hereditárias, né? Por exemplo, nós vemos em famílias que o pai é alcoólatra, o filho também é. A mãe engravidou aos 16 anos, a filha também engravida, né? Isso são maldições hereditárias, né, pastor? Que muitas vezes não são vistas como maldições, mas apenas, aconteceu. Mas tem uma legalidade espiritual agindo ali, né? Sobre essas vidas. Né? Exatamente, porque nós sabemos que o maligno, ele está ao redor. E são coisas que precisam ser esclarecidas, mas o mundo não vai dar essas explicações, né? Somente Jesus. Então eu também deixo, né, a minha vida como disponibilidade para você que quer ter uma vida transformada, que quer ter uma vida segundo a palavra do Senhor. Não é uma vida fácil, né? A gente já diz, já anuncia, não é uma vida fácil, porque a gente não trabalha com inverdades, mas a gente trabalha com a verdade, que é a palavra do Senhor. Mas vale a pena pagar o preço, vale a pena estar hoje aqui contando esse testemunho e logo nós vamos ser mais pessoas contando mais coisas, mais experiências, porque o evangelho precisa crescer. A palavra de Deus diz assim, que aonde superabundou o pecado, também superabundou a graça. E nós estamos aqui como os embaixadores de Cristo. Nós queremos ver você também que está aí do outro lado da tela, ouvindo nós, que talvez você esteja aqui, sentado, contando o teu testemunho, assim como o pastor Felipe. Então eu vou convidar o pastor, né, para deixar mais uma reflexão, mais uma palavra poderosa, né? Porque eu creio que aquele que lê a palavra sempre está preparado com uma palavra, né, pastor? Amém. Nunca a gente pode pegar o pastor desprevenido, o homem de Deus, a mulher de Deus. Dizia já Timóteo, né? Estejam preparados a tempo e a fora de tempo. Então, pastor, gostaria de deixar a oportunidade para o senhor deixar mais uma palavra, mais um recado, mais uma reflexão e que você abra o coração agora, amado, para receber uma bênção do pastor, né? Uma bênção que ele vai liberar sobre a tua vida, porque hoje ele está aqui representando o nome de Jesus. E eu sei que essa palavra vai falar fortemente ao teu coração. Amados, assim, o que me chama a atenção de todos os homens da Bíblia é Zaqueu. Porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele fez algo por aquela pessoa, por aquele homem. Mas Zaqueu, ele foi um homem que ele teve a curiosidade de conhecer a Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chega, aleluia, ele cria uma curiosidade e a multidão cerca Jesus. A multidão oprime porque muitos seguiam Jesus pelo que ele fazia, muitos seguiam Jesus pela curiosidade, mas muitos também tinham o desejo de ouvir Jesus. Isso chega até Zaqueu. Zaqueu vai dizer a palavra de Deus que ele sobe numa figueira brava. Segundo os teólogos, era uma figueira com muitos espinhos, era um lugar de difícil acesso, mas ele colocou em seu coração de conhecer a Jesus. Então ele é um fraudador, ele é um pecador, ele rouba a sociedade onde ele vive, é um homem muito rico. Mas naquele momento ele teve a curiosidade de conhecer Jesus, e eu preciso da sua estatura muito pequena, eu vou subir nessa árvore. Então ele não olhou para os espinhos, para as dificuldades que ele ia subir naquela árvore, mas ele colocou no seu coração: eu preciso conhecer Jesus. E nessa tarde eu não sei qual a impossibilidade que está impedindo você de conhecer Jesus. Quem sabe é uma enfermidade, quem sabe você está sofrendo com algo na sua alma, quem sabe você está passando por um momento qual nós debatemos aqui, por um vício de drogas, de tabagismo, de bebida, mas nessa tarde eu, aleluia, falo a você
cria no seu coração, aleluia, a curiosidade de conhecer Jesus como Zaqueu. Aleluia. Vença todos os obstáculos, vença aquilo que está te impedindo, quem sabe o medo está te impedindo, porque Zaqueu ele subiu para ver Jesus, mas Jesus foi aquele que se prontificou debaixo daquela árvore de Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. Todos ficaram, mas como Jesus, você vai entrar na casa do pecador? Jesus sentou, ceou com ele e falou, hoje houve salvação. Aleluia. Nessa casa. Se você colocar em seu coração esse desejo de conhecer Jesus, como a Eduarda falou aqui, aleluia, ele vai bater, Deus ele bate na porta, mas ele não entra como intruso, nós temos que abrir para deixar ele entrar, cear conosco e ele ministrar a salvação sobre a nossa casa. Então eu te convido a você estar presente em um culto, esteja a curiosidade de conhecer Jesus que transformou a minha vida, transformou a vida da Eduarda, dessas meninas que estão aqui filmando e de muitas pessoas que servem ao Senhor. E deixe seu coração aberto para ele adentrar, para ele fazer morada, para ele transformar, porque eu creio que você será também um instrumento na mão do Senhor. Amém. Que Deus os abençoe, Eduarda, que Deus abençoe essa programação de vocês, que possa muita gente vir aqui para edificar. Amém. O que é que nós temos que botar no nosso coração é que nós temos que edificar. Se é para vir discutir sobre argumentos que não provém de Deus, aleluia, a gente não... Mas se é para vir ter uma conversa sadia, onde eu edifico a minha vida, você edifica e vai edificar aqueles que estão nos assistindo, é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida, continue trabalhando em prol do reino. Amém, porque quando nós trabalhamos em prol do reino, nós somos recompensados. Amém. E a nossa recompensa está garantida lá no céu. Amém. E eu deixo aqui, carta de Tiago, 1º capítulo, verso 12, bem-aventurado o varão, fala do homem, fala da mulher que sofre a tentação e quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, ajudado por Deus, é aquele que suporta as tentações, é aquele que persevera na presença de Deus, aleluia, porque depois de ser provado, nós vamos receber no céu. Amém. A coroa que está preparada para conosco. Que Deus abençoe. Amém. Quero agradecer muito a Deus, né, pastor, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, o Senhor vir aqui, né, prestigiar esse nosso início, né, de projeto, de podcast. Foi bastante luta, né, para nós chegarmos até aqui. Mas Deus sabia, Deus tinha preparado todas as coisas. Quero agradecer muito a tua humildade, né, o teu testemunho, eu creio que edificou muitas vidas. Também quero agradecer, né, a Deus. Deus é tão bom, tão fiel, que nos proporciona viver esses momentos. E não é para nossa glória, porque nós não somos nada. Tudo para a glória e honra do Senhor. Então, amados, assine, né, ative o sininho, vai ter notificação. Se inscreva no canal, esteja conosco, como o pastor falou, é para edificar nós e a você que assiste. E um grande abraço e um beijo no coração. Deus abençoe. Segue, curte e compartilhe.